Olá, tudo bem com vocês, crianças? Espero que estejam todo mundo bem. Vamos dar início aí à nossa primeira aula virtual de educação física. Bom, pessoal, o que eu pensei? Como nós ficamos aí quase 45 dias, né, entre férias e as semanas que nós ficamos com as aulas já não presenciais, né, que nós enviamos para vocês as atividades por e-mail, pensei em fazer uma retomada dos conteúdos que nós trabalhamos até então, né? Até antes da gente parar. Nós estávamos trabalhando da unidade 1 do nosso material didático, né? Os jogos e brincadeiras. Então, eu montei esse slide, achei que fica uma maneira bacana de vocês poderem me ouvir, né? A minha explicação e também acompanhar aí os slides, as partes de cada tema, né? Bom, aqui tem uma caricaturazinha minha de barba. E eu coloquei aqui os conteúdos que a gente viu até entrar de férias, né? Então, no primeiro ano, só para recordar um pouquinho do tema da unidade, vocês estudaram os jogos e brincadeiras voltados ao círculo familiar, né? As questões das brincadeiras populares que vocês conheceram através dos pais, dos responsáveis, né, dos avós, enfim. Depois, no segundo ano, a gente ampliou um pouquinho esse conhecimento. Além dos jogos populares familiares, né, nós conhecemos também alguns jogos e brincadeiras que fazem parte da nossa cultura na região em que moramos, que é a região sudeste, né? E agora, no terceiro ano, a gente muda um pouquinho a direção dos jogos e brincadeiras, pensando na competição, né? E aí, dentro desses jogos da ideia de competir, a gente trabalhou também a ideia de cooperar, né? E a relação da competição com a cooperação. Antes disso, já que nós iniciamos, né? Estou assumindo a sala, assumi a sala de vocês esse ano. Então, para conhecer um pouquinho da trajetória de vocês nas aulas de educação física, fizemos aí um mapeamento dos jogos e brincadeiras que vocês conheciam. Aí fizemos algumas rodas de conversa, né, sobre competição e cooperação, a vivência dos jogos, as ressignificações. Fizemos um trabalho que, infelizmente, devido à paralisação, não conseguimos continuar. E precisamos dar continuidade aí, né? Então, vamos nessa. Os jogos e brincadeiras competitivos entrou depois que nós fizemos o mapeamento, né? Então, levantei junto com vocês lá todos os jogos e brincadeiras que vocês conheciam, que vocês mais gostavam de fazer, que vocês tinham aprendido na escola nos anos anteriores ou que vocês tinham aprendido em outro lugar, e nós vivenciamos algumas delas. Nesse período aí, eu comecei já a falar com vocês sobre os jogos serem competitivos ou não, né? O que a gente deveria pensar sobre a prática, como que a gente poderia ressignificar, né? Ou seja, como que a gente poderia trabalhar aquele jogo, aquela brincadeira de formas diferentes, enfim. Peguei muito no pé do terceiro ano, justamente com as questões competitivas, né? Mesmo antes da gente falar a respeito. Né, as atividades práticas lá, os alunos e as alunas que são mais competitivos, né? Em alguns momentos tivemos que fazer algumas retomadas quanto ao respeito, né? Quanto a prestar atenção no tipo de jogo que a gente está fazendo, a prestar atenção nas estratégias do jogo, né? Como que aquilo estava acontecendo, e aí a gente foi caminhando. Aqui eu ilustro, né? Com uma imagem de alguns esportes, alguns jogos competitivos, né, o jogo de futebol, de vôlei e de handebol, e aqui a cooperação do grupo, que representa bem o nosso trabalho, né, a nossa turma. Daqui um colega, né, que confia nos demais, e os demais auxiliam esse colega com o objetivo de levá-lo aí. Então, a cooperação gera também a confiança em equipe. Estamos, né, na questão da competição e da cooperação. Peguei duas imagens da nossa aula. Olha eu aqui de novo, barbudinho, né?
Vamos pensar um pouquinho a respeito aqui. Já falamos tudo isso em aula, né? O objetivo aqui é que a gente retome para poder continuar. Então, ó, essa imagem aqui de baixo, né, a segunda imagem que eu estou com o mouse aqui, é o primeiro jogo competitivo que a gente fez, que foi na nossa primeira aula prática. Competitivo não, desculpem, o cooperativo, né? Que vocês tinham aí em grupos, fomos fazendo algumas variações, levar esses objetos, um objeto, no caso, usamos a bola, né, com os colchonetes, de um lugar ao outro, precisando da ajuda de todo mundo. Se o trabalho não fosse feito em equipe, vocês não conseguiriam realizá-los. E foi bastante legal, porque vocês criaram estratégias, conversaram com o grupo, corrigiram as coisas que não estavam dando certo, e isso foi bem legal. E aí, começamos a falar da competição, né? O que é competir? O que faz parte da competição? E se competição é sinônimo de vencer? E vocês relataram muitas coisas bacanas, né? Então, a competição é quando eu tenho que competir com alguém ou contra uma equipe, né? Pensando nos jogos e nos esportes aí, né? Eu vou disputar com alguém os mesmos objetivos, né? Por isso que a gente acaba competindo, porque tanto eu ou minha equipe, né, meu time, tem o mesmo objetivo que o adversário ou a equipe adversária, né? Então a gente vai competir para ver quem consegue alcançar melhor o objetivo. Porém, dentro da competição, a gente tem que pensar em muitos valores, né? Não na competição somente nas aulas de educação física ou somente nos esportes, mas na vida em si, né? Então, a competição, além do praticar, nós temos que pensar também no coletivo, pensar no geral. O coletivo não só nos jogos coletivos, mas em pensar em toda a prática. Por exemplo, conversamos várias vezes. A competição ela fica mais aflorada quando a gente trabalha os jogos, principalmente de invasão, que é o que a gente já conversou mais também na aula de cultura corporal esportiva, né? Porque quando eu tenho um time, quando minha prática, meu jogo, a minha brincadeira, o esporte que eu pratico, ele é coletivo, ou seja, que eu preciso da ajuda de mais gente e vou competir contra mais gente, a gente precisa pensar além de nós, né? Nós precisamos pensar no outro, pensar como equipe, né? E aí, a perguntinha que eu fiz aqui, se a competição é sinônimo de vencer. Nem sempre, a gente discutiu muito isso. Porque quando eu vou competir com alguém, tanto eu quanto o meu adversário têm o mesmo objetivo, certo? Então, para que eu vença uma partida de qualquer jogo, brincadeira, esporte que seja, para eu vencer, com quem eu competi, quem competiu comigo, perdeu, né? Porém, nós temos as mesmas possibilidades de vencer que de perder. Tudo vai depender da estratégia que a gente pensar, criar para jogar. Se for um jogo coletivo, quanto melhor eu conseguir trabalhar junto com a minha equipe, né? Pensando sempre no coletivo, a gente vai conseguir melhores resultados. Falamos muito disso. Então, a gente tem que pensar sempre na competição geral. Eu devo competir muitas vezes comigo mesmo. Eu gosto muito de jogar futebol, eu quero marcar gol a qualquer custo, e aí a gente discutiu muito isso também. Uma vez que a gente está num jogo coletivo, nós temos que pensar na função individual e na função coletiva, né? Se eu for o goleiro do meu time, meu objetivo principal é defender a minha meta, o meu gol, para que eu não sofra o gol, ou que evite ao máximo. E não estar jogando lá na frente, dentro da área do adversário, tentando fazer o gol. Essa não é a minha principal função. Não que eu não possa, em algum momento, desempenhar uma finalização, por exemplo, chutar uma vez ao gol, num rebote, enfim, né? Discutimos bastante isso. E aí a gente faz a relação com a cooperação, os jogos cooperativos, que é aquele que, para alcançar o objetivo, eu preciso do outro, né? No caso da atividade que eu coloquei o desenho aqui, esse daqui, vocês precisaram da ajuda dos colegas, né? Criar estratégias juntos, trabalhar junto para alcançar melhor o objetivo.
Então, a cooperação, ela está diretamente relacionada à competição. Se eu estou competindo com alguém, eu também tenho que cooperar com aquela prática para que ela funcione. E aí a gente teve vários diálogos, que se eu for ficar falando aqui, a gente vai longe. Mas aqui o objetivo nosso é só uma retomada do que a gente viu. Então, os jogos competitivos e os jogos cooperativos e a relação entre eles, né? Aí, nas vivências, muitas vezes eu questionava vocês quanto a isso, né? Parava muitas vezes os jogos e vocês mesmos conseguiam enxergar aquilo que estava funcionando e aquilo que precisava melhorar, principalmente nas questões coletivas, né? Os jogos, as brincadeiras que nós fizemos em grupos, de estar atento, de pensar além de mim, né? De pensar além do eu mesmo, pensar no grupo, na equipe, e como que a gente em grupo poderia estar criando formas de alcançar da melhor maneira o objetivo e buscando vencer, e quando não vencer, quando acabava perdendo, pensar no que aconteceu, né? Não reclamar ou ofender algum colega, ou se desanimar, desestimular, porque a gente a vida não são só vitórias, né? O momento que a gente está vivendo agora nos mostra isso. A gente precisa ser forte nas dificuldades também. E foi muito bacana essas vivências, as ressignificações foram muito boas, vocês conseguiram identificar várias coisas interessantes que a gente pôde mudar, que a gente pôde acertar e que a gente pôde criar novas situações. Isso foi muito legal, muito rico para as nossas aulas aí, que eu acho que é um conteúdo de competição e cooperação que vai a vida toda, né? As discussões, os pensamentos, as melhorias, né? As ideias e assim por diante. Aí começamos um trabalho de pesquisa, né? Vocês fizeram lá uma pesquisa sobre jogos competitivos e cooperativos, apresentaram esses jogos e as formas de jogar, né, na aula, foi uma tarefa aí avaliativa. Depois disso, nós formamos grupos, em que alguns grupos teriam que pensar daquelas atividades que pesquisaram, escolher uma para trabalhar um jogo competitivo, outros grupos tinham que fazer isso para trabalhar os jogos cooperativos, né? E o trabalho em grupo, ele é um bom exemplo de cooperação, né? Se a gente não conseguir que todos trabalhem junto, pensem juntos, se dediquem juntos, fica difícil, né? Aí vocês criaram no grupo lá, escolheram as atividades que seriam apresentadas e nós já tínhamos, né, se eu não, pelo que eu me recordo, já estávamos para a semana seguinte a essa aula começar as apresentações. Cada grupo ia ser responsável por ensinar as outras crianças da turma, os outros alunos, a prática que tinham escolhido. Mas, infelizmente, aí as nossas aulas cessaram, pararam, né, devido à pandemia do coronavírus, e aqui estamos nós, num mundo virtual novo, né, num método de ensino novo, e que eu tenho certeza que, com o passar do tempo aí, a gente vai adquirir novos conhecimentos ricos e cada vez maiores e mais importantes, né? E aí, para a continuidade dos nossos conteúdos, agora virtualmente, por esse período, eu vou mandar para vocês, junto com esse vídeo, um questionário de retomada dos conteúdos que foram trabalhados, para vocês responderem. Agora, como eu sou um youtuber, eu estou disponibilizando esses vídeos no canal do YouTube, e aí vocês podem pegar eles, o material que vocês têm, a pesquisa, caderno, para responder esses questionários. Nada além daquilo que a gente já viu, que a gente já vivenciou, e que eu retomei com vocês aqui nesse vídeo, tá? As atividades práticas é um grande desafio nesse momento, né, que a gente tem que estar fazendo em casa, dentro das possibilidades que cada um de vocês tem e que eu tenho também, mas eu vou mandar uma atividade prática junto para vocês aqui, para que a gente possa se manter ativo, né? Brincando, se movimentando em casa.
Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, a plataforma já disponibiliza um chat que vocês conseguem falar comigo. Estou pensando aqui no melhor jeito para criar um outro mecanismo que a gente consiga se comunicar, além das aulas online, né, que logo a gente iniciará aí. Mas eu quero ver se eu consigo deixar um chat, um fórum ativo para que nós possamos nos comunicar melhor. Se precisarem, vocês têm meu e-mail também, educacional, institucional, que vocês me mandaram as atividades daquela semana anterior às férias. Fiquem à vontade, podem entrar em contato comigo e eu estou aqui para ajudar a vocês e até a próxima. Valeu, um abraço virtual do professor César e até a próxima.